Salve, salve, como vocês estão? Sabadão brabo, hein? Aquele sabadão gostoso. O Palmeiras joga só amanhã, então a gente tá mais tranquilo aí, dentro das possibilidades. Vencemos bem na Libertadores, agora tem o Botafogo, mas é só amanhã. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque tem informações aqui, informações interessantes, muito sobre dinheiro, tá? Esse vídeo aqui vai tratar uma questão muito interessante aqui pro Palmeiras, falar um pouquinho do quanto a base tem sido útil pro Palmeiras e o quanto tem rendido grana pro Palmeiras, beleza? Tem proposta aí por jogadores da base, tanto que estão aqui ainda quanto que já foram. Tem também os escoceses reagindo à venda do Jefté aí, né? Que chega, quase que eu falei Jefté que chega aí. Outro dia teve alguém que comentou, né? Que finalmente vai ter um xará aí, né? Que Jefté é nome bíblico, né? Bem bíblico assim. E enfim, vai chegar aí do Rangers. Vamos ver a reação da torcida dos caras com a negociação. E é isso, Palmeiras, apesar do sábado, né? Sem jogo, tá rolando aí muita coisa, tá movimentando muito. E vamos começar aqui por uma informação que o Vene Casagrande trouxe do Thales, né? O Thales, que é centroavante, atacante do Palmeiras aí, veio da base, tem jogado pouco, né? Tem participado pouco do jogo aí, mas o Vene Casagrande traz aqui que o Olympiacos tá acertando a compra, né, do Thales junto ao Palmeiras. E ó, o Palmeiras iniciou a negociação pedindo 8 milhões de euros por 70%, né, para manter os outros 30% dos direitos do atacante. O Olympiacos respondeu que topa pagar 7 milhões de euros e que aceita ceder 30% ao Verdão. Os clubes se acertaram, agora o time grego negocia com os representantes do atleta a base salarial para a operação ser fechada. Os envolvidos tratam como negócio bem encaminhado para fechar, ou seja, Palmeiras perto de mais uma boa venda. Isso, falando aí de 7 milhões, mantém o 30%, dá 44 milhões de reais por um jogador que pouco jogou e que vem da base, né? A gente já trouxe aqui a informação do Benedetti, que é o que tudo indica, o Palmeiras deve vender na casa aí dos 10 milhões, um pouquinho mais de dinheiro ainda, né? E ainda mais se tratando de zagueiro. E o Palmeiras fazendo muita grana com a base, né, cara? Fazendo muita grana com a base. E aqui, pra mim, é aquele exemplo, o melhor exemplo de quando a base tá funcionando, que é esse lance do cara nem jogar direito, né? O Benedetti jogou pouco, o Thales também fez gol no profissional e tal, mas aparecendo muito pouco. Mas a vitrine do Palmeiras, ela é tão grande, tão forte hoje, tão confiável, mais do que tudo, confiável pro time europeu, que eles vêm com grana mesmo que o cara tenha jogado pouco no profissional, porque o cara sabe que vai contratar um cara pronto, né? Vai contratar um jogador ali que você tem que, obviamente, dar uma lapidada ou outra, mas não é jogador problema, não é jogador que vai fazer você perder dinheiro, pelo contrário, né? De maneira geral, vai fazer você ganhar dinheiro. E falando em ganhar dinheiro, aí entra a próxima informação aqui, que é do Diário AS e da ESPN sobre o Kevin, né? O Kevin, que tá no Shakhtar Donetsk, atacante, né, que saiu do Palmeiras. Eu, sinceramente, é um dos que eu mais lamento, mas infelizmente faz parte desse movimento da base, né? O Fulham tava tentando contratar ele, já fez algumas propostas que o Shakhtar tinha recusado, e a última notícia que a gente tem é que o Fulham aumentou essa oferta. A oferta pelo Kevin do Fulham aumentou, e agora, de 37 milhões de euros que eles já estavam oferecendo, para 45 milhões de euros, que vai na casa aí dos 284,4 milhões de reais. E está perto de fechar a contratação do atacante revelado pelo Palmeiras. Caso a venda seja confirmada, o Palmeiras aí receberá cerca de 5,4 milhões de euros, 34,1 milhão de reais, referente a 10% de uma futura venda, mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Na ida para a Ucrânia, o Alviverde já havia faturado 15 milhões de euros, 80 milhões de reais na época, né? Empresários do atleta estão em Londres para concluir o negócio. Então, o Kevin foi vendido por 80, agora podendo render mais 34, vai ir para casa dos 100 e pouco. E aí, falando dessa janela aqui, a gente está falando dessa janela, que aí você tem talvez o Thales saindo aí por 7 milhões de euros, talvez o Benedetti por 10 e mais o Kevin aí dando esse 5,4 por causa do quanto o Palmeiras tem. Isso dá 22 milhões de euros, que dá na casa hoje dos 140 milhões de reais. Então a base do Palmeiras, mesmo não sendo aqueles caras, né, como foi o Endrick, o Estevão e tudo mais,
dando um valor assim exorbitante, assim, cara, 140 milhões de reais. Óbvio, a gente sabe, tem várias questões aí, né? O Palmeiras não pega geralmente esse valor cheio, dependendo do jogador sim, mas alguns aí tem porcentagem de empresário, comissão, isso, aquilo, tem imposto, tem várias questões. Mas o movimento hoje da base do Palmeiras, ele é incrível, né? A gente passa por um momento assim que a gente talvez nunca tenha imaginado passar, né? Vamos ser bem sinceros, a gente veio de... Até pouco tempo atrás o Palmeiras praticamente não tinha base, né? Praticamente não tinha base, não revelava ninguém, né? E não, por exemplo, até a copinha, né, que tinha a brincadeira que a gente não tinha, o Palmeiras foi lá e ganhou 2 vezes seguida, né? E hoje, inclusive, o Palmeiras ganhou a copinha e depois dos últimos anos acabou nem conseguindo ganhar mais, porque na real, mano, vamos ser bem sinceros, o Palmeiras é o único clube que a turma ficava zoando porque não tinha um título de sub-20 aí, né? Porque a fita da base, mano, óbvio, é da hora quando a molecada, mostra a molecada jogando. Ontem eliminamos o Cruzeiro ali no Brasileirão, sub-20, legal pra caramba isso. Mas a parada da base é render dinheiro pro clube e jogador pra fortalecer o elenco sempre que preciso, né? O Palmeiras hoje tem muitos jogadores da base no elenco que deixam o elenco mais forte e tem meninos que pouco jogam ou que nem jogam, que nem chegam a subir, que são vendidos por valores muito altos. E isso faz parte de ter uma base boa. Isso é muito parecido com o que foi o São Paulo anos atrás. O São Paulo anos atrás, vocês lembram? Surgiu um jogador, se não me engano, o David Neres, jogou pouquinho, jogou acho que 6, 7 jogos no profissional, foi vendido muito bem. Luiz Araújo é um bom exemplo disso também. Tem vários jogadores aí do São Paulo que malemar subiram pro profissional e foram vendidos por um valor absurdo, porque o São Paulo sempre foi uma vitrine, ainda é, né? O São Paulo ainda tem moral no mercado aí, só que, por exemplo, agora venderam o Lucas Ferreira, deixa eu até confirmar o valor, venderam o Lucas Ferreira exatamente pro Shakhtar, por um valor já menor, né, do que foi o próprio Benedetti que Malemar jogou, tá ligado? Eu vou até confirmar o valor dele aqui, porque realmente mudou muito, né, esse lance da vitrine. O que era o São Paulo antes, hoje talvez se torne o Palmeiras aí, ó. O atacante meio de Cotia foi negociado por 10 milhões de euros. Ele viajou para fazer os exames médicos. Então, um atacante que já estava no profissional, já estava jogando, atacante, foi negociado por possivelmente o mesmo valor que o nosso zagueiro, que joga bem menos. O Lucas Ferreira chegou a ser até titular de São Paulo alguns jogos atrás aí. O nosso zagueiro vai ser, né, negociado pelo mesmo valor, né? Então, hoje mudou muito. O São Paulo ainda é uma boa vitrine, ainda tem muita moral no mercado para vender bem esses jogadores, mas hoje o Palmeiras realmente conseguiu tomar um status muito diferente. Diferente do rival Corinthians, por exemplo, que tá tomando balão lá, porque realmente não cuida direito da sua base, né? Você vê os profissionais que trabalham lá, meu Deus do céu, né? Dá até desespero. Enfim, cara, isso é fruto de muito trabalho, né? Tem muito a ver com o senhor João Paulo Sampaio. Beleza? E ó, falando do GFT aí, que deve ser anunciado muito em breve no Palmeiras, eu vi até uma fala aqui do André Galvão. Ele falou, ó, torcedores dos Rangers nas redes sociais estão tirando o sarro do Palmeiras, que contratou o lateral GFT. Todo mundo lembrando do Bernabé como um excelente exemplo do futebol escocês. Eu gostaria de lembrar também do Buffalo Morelos, contratado pelo Santos. Lá ele era ídolo. De fato, você vai achar alguns comentários ou outro, né, falando, mas eu até fiz questão aqui de pegar, achei essa página aqui, Let's Talk Rangers, né, falando sobre o Rangers, falando que é um acordo fantástico aí pro Rangers sobre eles, e eles fizeram esse post aqui, né, falando sobre a negociação aí do Palmeiras, né, o Palmeiras finalizou a contratação do GFT e tal, veremos o que fontes escocesas relatam, mas isso seria um bom negócio, né, depois eu ia falar do valor. E aí a galera começou a conversar aqui, né, teve um palmeirense que perguntou se ele é bom jogador, né, um brasileiro aqui, ele falou, um jogador com muito potencial, mas que não demonstrou conosco, começou bem, mas caiu rapidamente, rápido, ótimo carregador de bola e bom no jogo aéreo, mas precisa de grandes melhorias defensivas e é propenso a grandes lapsos de concentração. Parece que ele descreveu o Vanderlan, né? Já isso aqui falou que precisa repor, né? Precisamos substituí-lo rapidamente. Então, assim, você vai ver de todo tipo de comentário aqui, ó. Excelente falando aí sobre, né, a negociação. Vamos ver isso aqui. O que comenta lá, ó. Poderia substituí-lo por uma cabine telefônica. E ainda ia ter um toque.
Eu não tava esperando por esse aqui. Vamos ver aqui, ó. Seu senso defensivo e posicional estava no nível de um colegial. Desejamos ao garoto tudo de bom em sua terra natal. Uma vez anunciado por... Caramba, velho. Esse cara tá acabando com ele aqui, ó. Vamos ver. Gosto muito do Jeff Tell. É um jogador, talvez, né? There's a player there him, mas sua percepção defensiva é péssima. Se ele resolver isso, será um dos melhores laterais esquerdos. A galera tá falando muito da questão defensiva dele aqui, né? Olha lá, falando sobre o acordo. Acordo sensato, precisamos fazer mais disso. Não vai quebrar recordes, mas gerar um lucro decente. Com sorte, falando que é um acordo interessante para eles, né? Financeiramente, ó. O cara colocou um cone aqui. O cone é universal, né? Não precisa nem traduzir aqui, mas vamos ver o que ele tá falando aqui. Aqui está, um zagueiro com habilidade equivalente. Boa sorte para o rapaz. Coloque-o como lateral esquerdo e esteja preparado para marcar muitos gols para compensar. Cara, é realmente assustador o que a torcida do Rangers está falando sobre o Jeff Tell, mano. Mas assim... não ter que vamos ser bem sinceros aqui. Muitas vezes o pessoal manda mensagem pra gente, fala, fala lá pro Palmeiras que, mano, a gente não tem essa moral de chegar, ó, contrata tal, o que acontece muito, e aí, eu não sei, aí vocês podem dizer pra gente aí, né, vocês que acompanham o Meu Grau e tal, acontece muito do Bruno, eu aqui falar algum jogador e tal, e depois aparecer de fato esse jogador aí negociando com o Palmeiras, interessado, né? O próprio Felipe Anderson, acho que é uma situação clássica. O Bruno chegou a falar do Breno Lopes um tempo atrás lá, quando ele era artilheiro da Série B, veio e fez o gol da Libertadores. Eu acho que o Bruno falou do Piquerez também, e tem vários outros exemplos ali, que de fato a gente acabou falando aqui e depois o Palmeiras contratou. Não quer dizer que a gente senta com os caras, com o scout do Palmeiras e mostra. Quer dizer que muitas vezes é coincidência, né? Quer dizer que muitas vezes são jogadores que realmente estão no radar. Então a gente não tem essa moral. Então eu tô dizendo tudo isso pra vocês entenderem que o quê? Pra gente resta, assim como todos vocês que somos torcedores, torcer para que o cara dê certo, né? Torcer para que ele funcione. Mas realmente, né, me parece aquele vídeo do Todo Mundo Odeia o Chris, ou aquela cena que o cara quebra ele vê um pedaço de tijolo dentro do carro, ele quebra o vidro do carro com um pedaço de outro tijolo e fala, nossa, que tijolo maneiro, né? Então parece que o Palmeiras tinha o Vanderlan, se desfez do Vanderlan para trazer um lateral talvez meio parecido aí, né? Com os mesmos problemas, talvez até com os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos, né? Porque deu a entender que é um bom jogador, mas tem muito problema defensivo. E problema defensivo pro lateral costuma ser fatal, né? Que quando o cara erra, o adversário ali tá de cara ou mano a mano com o zagueiro, ou cara a cara com o gol. Então, torcida aí do Rangers tirando uma onda com o Palmeiras ter contratado o Jeff Tell, né? Informação aí também do Thales e do Kevin, né? Mais umas negociações do Benedetti a gente já tinha trazido, e a base do Palmeiras rendendo muito, muito dinheiro aí, e isso é sensacional, beleza? E aí amanhã tem Palmeiras e Botafogo, né, cara? Vamos passar rapidão aqui sobre Palmeiras e Botafogo, porque, pô, já é sábado à tarde, né? Amanhã o jogo é domingo, talvez acabe passando um pouco. E vamos passar rapidinho sobre o Botafogo, né, cara? Porque o que acontece? Palmeiras meio que resolveu a sua classificação, né? Só um desastre para perder a classificação pro Universitário. Não quero aqui também jogar praga, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que, mano, se acontecer um negócio assim, né, leva pra orar que tá embaçado. Mas o Botafogo não. O Botafogo venceu por 1-0, decide fora de casa, na altitude. E aí deve poupar jogadores contra o Palmeiras, tá? E até indicou, inclusive, o David Lancelotti. Eu falo Ancelotinho. Elenco merece oportunidade, né? Ele falou que agora tem que avaliar bem os jogadores no CT nesses dias, que temos as possibilidades de ficar no Rio. E depois vamos preparar e colocar a melhor escalação para o que achamos que possa ajudar a fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Mas se isso é poupar algum jogador, seguramente porque tem um elenco que merece oportunidade. Vamos recuperar bem amanhã, né, da sexta-feira, treinar os jogadores que não jogaram e aproveitar o elenco que tem, que agora conheço um pouco melhor, dar oportunidade a outros jogadores domingo, dosar bem o desgaste que vamos ter. Vai ser um grande jogo, temos muita motivação no Brasileiro, agora a cabeça é no Palmeiras. Então assim, tem vários pontos pra gente analisar. Primeiro, essa questão da Libertadores, do Botafogo ter que focar na Libertadores, e a questão que o Botafogo no Brasileiro tá com, confirmar aqui, 29 pontos,
tá 7 pontos atrás do Palmeiras. Tá igual os jogos, né? Tá igual os jogos porque também foram no Mundial. Então eles estão 7 pontos atrás do Palmeiras. E hoje, né, ao líder Flamengo, eles estão já 11 pontos atrás. Então vamos ser bem sérios que pro brasileiro Botafogo já é um negócio mais complicado. Então, obviamente, como tem essa oportunidade da Libertadores, né, e essa necessidade, eles vão poupar. Qual que foi a vantagem do Botafogo aqui? O Botafogo jogou em casa, né? Uma vantagem, teoricamente, é ruim decidir fora, né, mas jogou em casa. Então acabou o jogo, já começa a recuperação, não precisa fazer aquela viagem de volta, desgastante e tal, então já começa a se recuperar ali. O Palmeiras é diferente, o Palmeiras jogou depois do Botafogo, né, fora de casa, acabou o jogo, volta, aí, pô, tem a recuperação na sexta, vai talvez fazer um treino hoje, assim, né, aquela movimentação, e amanhã é jogo. Então, o Botafogo teve, não sei nem se é justo dizer que mais tempo, mas teve uma dificuldade a menos, que é a questão da viagem. Só que aí, o Botafogo tem a dificuldade maior, que é acabar o jogo do Palmeiras. Não sei se vão viajar já na segunda, no domingo à noite ou na segunda, mas depois já tem que ver. E ele geralmente, quando é altitude, hoje estão viajando antes, né? Até para se acostumar. Então esse jogo pro Botafogo contra o Palmeiras é muito difícil. É muito difícil. Pro Palmeiras é difícil pra caramba, mas pro Botafogo é muito difícil, porque eles têm depois disso, muito embaçado, muito complicado. Só que aquele negócio, tem elenco, tem cara querendo mostrar serviço, né? Um técnico novo, chegando agora. Então tem várias questões aí para levar em consideração. Mas o Palmeiras, se puder entrar com o time titular, leva alguma vantagem com o Botafogo. Vamos ser honestos aqui, que a gente tenha uma leve vantagem, que não quer dizer nada também, que na hora que a bola rola, né? Os reservas dos caras, se entrar com mais vontade dos nossos titulares, é complicado. Mas, só para vocês entenderem que de fato o Botafogo, né, o próprio técnico do Botafogo já, né, confirmou que vai poupar jogadores, aí resta saber como que vai ser a escalação. E o Palmeiras tem essa facilidade de estar com a vaga muito encaminhada e poder poupar contra o Universitário e não precisar poupar contra o Botafogo, beleza? Mas tendo alguma novidade, talvez uma escalação até com nomes mesmo do Botafogo, a gente traz por aqui, é que realmente, provavelmente isso vai sair mais à noite ou até mesmo amanhã de manhã, beleza? Então deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.